A mobilidade, ela é um direito do cidadão, um direito constitucional, e é um direito social. E quando a gente fala de mobilidade, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para falar disso. Durante muito tempo a gente acreditou que a mobilidade podia ser, eu defendo o transporte de massa, o transporte de trilho, mas também tem o transporte de pneu. Você não faz mobilidade só com trilho ou só com pneu. Você faz mobilidade de grandes centros com uma situação planejada e integrada. Então não é uma competição, é uma complementariedade. Então é isso que pode trazer para o cidadão um melhor uso, uma melhor qualidade de vida, no sentido de que você possa fazer esse deslocamento de uma maneira mais inteligente, razoável e otimizada. A gente tem uma característica enquanto país, enquanto unidade urbana ou região metropolitana, que tem fatores importantes. Se a gente for olhar para trás, há 70, 80 anos atrás, a gente tinha um terço da população que a gente tem hoje. Sei lá, 70 milhões, quanto a 203 hoje. Só que naquela época, o nosso país era agrícola, há 70 anos atrás. Então, 20% das pessoas moravam em cidades. E hoje, 85% moram em cidades. Então, a população triplicou, quase triplicou, mas o tamanho das cidades saiu de alguma coisa como 14 milhões de habitantes para alguma coisa de 170 milhões de habitantes. Então, você tem 20 e tantas regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. E quando você fala de região metropolitana, você não está falando de uma cidade, você está falando de 30 e poucas, como é o caso aqui de São Paulo, 20 e tantas, como é no Rio, em que as cidades estão conectadas. Você não se atravessa uma rua e mudou de município. E você não pode tratar a mobilidade individual, porque a pessoa mora no município, mas estuda no outro, trabalha no outro, e tem esse deslocamento permanente. Então a pessoa fica muito preocupada com o custo porque é cheio. Assim, cheio sempre vai ser, em qualquer lugar do mundo. Ele não pode ser desumano. Mas se ele não for cheio o suficiente, não justifica o investimento no sistema de massa. Você só vai botar um sistema de massa onde você precisar transportar 40, 50 mil pessoas por hora por sentido. Senão, você vai arrumar outro modelo de transporte que vai ser um investimento mais barato. A gente tem um modelo aqui de transporte que, sem nenhuma crítica, eu acho que ele funciona bem, no sentido de que a maioria das operações são privadas. A maioria das operações. Os ônibus são basicamente operações privadas. E os trens metrôs, hoje, nós temos no Brasil 21 sistemas, são 16 operadoras. 9 são privadas e 7 são públicas. A obrigação constitucional de prestar o serviço é do Estado. Agora, ele pode prestar como uma empresa ou com recurso próprio ou sob concessão sobre alguém que ele vai delegar. E a gente conhece aqui as dificuldades de governança para você ter uma empresa pública no Brasil. Acaba que ela fica muito cara, porque você tem muito pouca flexibilidade. Então, você se apropriar ou aproveitar a flexibilidade e a agilidade da empresa privada para prestar um serviço, que é uma obrigação pública, pode ser um bom negócio. Agora, durante muito tempo, se acreditou uma coisa, que não estou falando em todas as cidades, mas em muitas cidades se acreditou que você podia onerar o usuário de 100% do custo da operação desse transporte. Vamos lá, quando a gente está falando de grandes centros, de regiões metropolitanas, dificilmente uma pessoa vai poder chegar e tomar uma condução ou um modal só para sair de onde ela está, para chegar onde ela precisa. Provavelmente, se nós tivermos um tronco, sistema de massa, você vai precisar tomar um transporte, um ônibus ou qualquer coisa, até um trem ou um metrô, e depois pegar um outro ônibus que vai te dar mais capilaridade para você chegar onde você precisa. Você imagina que esse conceito de que o passageiro paga 100% do custo. Existe a hipótese do passageiro pagar 3 passagens para sair de um lugar e chegar onde ele quer? Impossível. Você minimamente teria que integrar isso, ver o custo da operação de cada um, remunerar esse operador, e a diferença você vai cobrir, tá certo? A organização disso depende de você ter uma autoridade metropolitana. Para você fazer uma coisa e poder financiar e subsidiar essa viagem integrada, você tem que ter linhas otimizadas, organizadas. Você não vai poder ter uma concorrência. Se você concorrer, você vai perder a escala. Quem vai pagar a tarifa disso? É o que acontece em muitas cidades.
O segundo ponto é que em todos os lugares o governo federal contribui para a mobilidade, tanto para o investimento quanto para o custeio. O terceiro ponto é que qualquer lugar do mundo a tarifa é subsidiada. Se você chegar, por exemplo, e pegar um metrô no Rio, você vai pagar R$7, mas você está pagando o custo integral daquilo. Se você pegar uma tarifa na França ou na Inglaterra para usar o ônibus e o metrô o dia inteiro, você vai pagar 30% do custo da operação, ou 50% na Inglaterra. O resto é o imposto que paga. O custo é muito elevado para a nossa população, mas você precisa realmente pagar parte desse custo. O Estado precisa ter recursos para pagar parte desse custo. Você pode considerar que a operação da mobilidade, seja do trem, do ônibus ou de tudo junto, ela tem um custo técnico, que é o custo que você precisa para manter a operação com qualidade, com segurança, inclusive para remunerar o prestador de serviço que faz isso em nome do Estado. E você tem um custo social, que é o custo que a pessoa paga. E a diferença é o palavrão, é o subsídio. Tá certo? O custo social é aquilo que as pessoas podem pagar. E o custo técnico é o custo que mantém a operação no padrão que você precisa, na oferta que precisa dar, com ou sem passageiro. Eu digo isso porque a pandemia fez mudar alguma coisa. Porque muitos dos lugares que deixavam todo o custo na mão do passageiro, quando você perdeu os passageiros, mas precisava ter a oferta para aqueles que precisavam viajar, quem que paga? A gente precisa melhorar essa questão. Precisa organizar melhor as linhas para não jogar dinheiro fora e subsidiar elas ou cobrir elas adequadamente. Mas precisa de fonte de custeio para isso. E as fontes de custeio, a gente pode dizer muitas. Muitos países usam taxar parte do transporte individual. Porque o sujeito usa o carro dele, mas ele não custa nada para a sociedade. Custa sim, porque quando ele usa o carro dele, ele encontra uma via pavimentada, sinalizada, tanto vertical quanto horizontalmente, tem um staff que cuida disso, e o coitado que não tem carro, o imposto dele também paga isso. Então, em muitos países, você tem uma taxa de... Eles chamam congestion fee, mas se você usa seu carro, por exemplo, no centro da cidade, seu IPVA é maior e esse recurso a mais, ele subsidia o transporte público, ele ajuda nesse custeio do transporte público. Então você desestimula o cara a usar o carro, em vez de fazer o contrário, você estimular cada vez mais o cara a ter mais carro, mas não vai ter rua para todo mundo. E aí mesmo a questão de aplicativo, o aplicativo é ótimo para a primeira e a última milha, mas você vai botar 60 mil pessoas em carro de aplicativo, então tem uma lógica que só a regulamentação pode organizar isso. Eu acho que isso é uma questão de política de ocupação de solo. E você tem que resguardar essas necessidades, como você falou, da logística, tá certo? A gente não pensa assim, infelizmente. Os tomadores de decisão também não pensam. Você imagina, no Rio, por exemplo, você pode pegar seu carro e parar em Ipanema, ocupando um espaço público, que é a mesma coisa da logística de descarga que você queria. Assim, quanto custa para você parar seu carro 2 horas na Barão da Torre, uma rua cara de Ipanema? Custa R$2. Você vai ocupar um espaço público de 7 metros quadrados sozinho por R$2. Você está estimulando você a usar teu carro. Porque se você pensar, quanto custa um estacionamento em qualquer grande centro? Vai custar 10 euros meia hora? R$60, você vai pensar, pô, não vou de carro. E quem pagar os R$60 vai contribuir de alguma maneira para quem não tem como ir de carro. A gente tem muito que aprender. Tá certo? Assim, São Paulo talvez seja o lugar que esteja na melhor condição, por mais que a gente tenha coisas para melhorar, mas já tem uma condição melhor. Se você for olhar o Rio, que não é um centro pequeno, é uma cidade de 7 milhões de habitantes, uma região metropolitana de 12 milhões de habitantes, tem 250 quilômetros de trilho de trem suburbano, tem 2 linhas de metrô e tem 8 mil ônibus. Não estou nem discutindo a coincidência entre os trajetos, que muitas vezes é negativa nesse sentido. Mas imagina que se você tenha a concessão das linhas de trem, ônibus, barcas com o Estado, e as de ônibus com a prefeitura ou as prefeituras. E não existe um mínimo diálogo entre esses dois, de maneira que os planejamentos não se falam. Como é que você pode esperar que você tenha alguma coisa que tenha qualidade lá na frente? Não vai dar certo. Os tomadores de decisão, eles não estão ainda conscientes de que essa questão de mobilidade e ocupação do solo, ela é paralela.
ela é uma coisa não fala sem a outra. A zona sul do Rio de Janeiro ali, Copacabana, Ipanema, Leblon. Procura na internet uma foto de Copacabana, Ipanema, Leblon há 100 anos atrás. O que você vai ver? Meia dúzia de casas, poste de luz, muita areia e o bonde. O bonde era uma companhia privada que abriu o primeiro túnel entre Botafogo e Copacabana, vendeu os terrenos, as pessoas começaram a ir morar ali porque podiam pegar o bonde e ir trabalhar no centro da cidade. Quando eu entrei no metrô, o metrô ainda era um projeto. E a linha ia até Ipanema. Isso foi em 74. Hoje, a região da Barra e do Recreio tem 400 mil habitantes. Só que eles foram para lá sem a infraestrutura, diferente de Copacabana, Ipanema, Leblon. Quando você fala da China continental, em que aí o poder de decisão do Estado ele não tem nenhum questionamento, mas você pode pegar Japão e Hong Kong, que ainda é um pouco diferente, em que o cara ele faz isso, mas se apropria do seguinte: eu vou criar isso aqui e vou empreender, e vou usar o empreendimento imobiliário para financiar parte do meu investimento. Então, se você pegar uma linha de metrô aqui no Brasil, ele vai ter, no máximo, 10% de receita não tarifária, que é aluguel, não sei o quê. Se você pegar em Hong Kong, vai ter de 20% a 30%. Se você pegar em Tóquio, tem linhas que tem 60%. Dá mais dinheiro ao empreendimento imobiliário e financia a expansão da linha. Então, a associação da mobilidade, da ocupação do solo, você não tem como abrir mão dela. Você está entendendo? Então, a experiência do passado, você vê, a gente teve uma experiência que deu certo, a gente não utilizou nesse desenvolvimento. Como você falou, não adianta a gente não olhar para trás, mas vamos nos apropriar do que é certo. O metrô de Londres é o mais antigo do mundo. Ele tem 161 anos. Ele tinha, até um ano atrás, 463 quilômetros, e hoje ele tem 580. Depois de muito tempo, eles criaram uma linha transversal que chama Crossrail. Essa linha, ela exigiu um investimento de 14 bilhões de libras, que é muito dinheiro. Agora, se você vê o planejamento, eles têm em quanto tempo o governo, a sociedade vai recuperar esse investimento. E parte dessa recuperação não é só pelo aumento da atividade econômica. Eles têm um estudo, um negócio desse tamanho, que chama Land Capture Value. Ele sabe o que ele vai aumentar do valor dos imóveis e dessas regiões, e ele não vai aumentar os impostos, mas ele vai se apropriar de parte disso, e isso é uma externalidade positiva que faz o payback desse investimento existir. Se você pegar nos últimos 10 anos e você vê todo o crescimento de rede de transporte de massa, você vai ver que 80% do crescimento foi na China, óbvio, na Índia, no Oriente Médio, incluindo aí a Turquia. Ou seja, os outros lugares não cresceram. É a Europa, porque você tem uma estabilidade da população, você não tem tanta necessidade de criar mais oferta. E na América Latina, por uma dificuldade de você ter investimento para fazer frente a isso. A Índia tem uma cultura ferroviária muito forte, deixada pelos ingleses. Exatamente. E agora, se você for ver, assim, os metrôs, hoje você tem metrôs gigantes, muito maiores que o nosso, em Delhi, em Mumbai, em Bangalore. É exponencial a maneira como eles crescem. Agora, também as cidades são muito densas. Xangai, aqui tem 21 milhões de habitantes nessa região metropolitana, Xangai tem 28, Tóquio tem 30. Se você for olhar a gente aqui, os sistemas de trilho, e talvez os de ônibus também, eles hoje têm 80% dos passageiros que eles tinham antes da pandemia. As linhas suburbanas, onde as pessoas precisam trabalhar mais presencial, essas já estão perto de 100%. Se você for ver na Europa, nos Estados Unidos e Europa, não passou de 60% ainda. Agora, algumas cidades da Europa voltou aos 100%, onde? Onde o subsídio foi mais forte. Então, na Alemanha, na Espanha, você pode comprar uma passagem por mês inteiro por 40 euros. Aí o cara volta a usar. As pessoas, muitas delas hoje trabalham remotamente, ou trabalham híbrido, segunda e terça-feira você já não tem o mesmo movimento de antes.
Você não precisa sair de casa para comprar coisa. Você tem um novo normal, mudou seu hábito. Então, essa experiência, a experiência da pandemia deixou claro uma coisa: o transporte não pode ser pago só pelo usuário. E o usuário tem que pagar parte dele. Eu acho que para você integrar o que você tem com o que você vai precisar ter, você tem que ter um planejamento adequado. Assim, mas aí você vai explodir. Você tem que criar outras situações que outras cidades já criaram. Você imagina o seguinte: eu falei do metrô de Londres. O de Paris, eu acho que ele é o terceiro ou quarto do mundo. Quarto. Ele é de 1900. A linha 1, é lógico que é a primeira linha, e era a linha mais carregada. Se você for olhar, tem ali, você deve ter ido trabalhar ou passear lá, tem uma linha que é a RRA, que é uma linha vermelha, que ela é praticamente paralela. Porque como essa linha estava carregada demais, eles criaram uma segunda linha que para em menos lugares, mas desafoga essa linha. E mesmo assim, hoje, essa linha é automática, como a linha 4 aqui de São Paulo, porque essa permite intervalos menores e você aumenta a capacidade. Eu estou falando isso para dizer que você aumentou a densidade, então você vai usando tecnologia para ir implementando. Você não tem uma governança para fazer isso adequadamente. Porque assim, um empreendimento, uma concessão pública, ela vai ter 30, 35 anos. No empreendimento imobiliário, você vai amortizar, de repente, mais tempo e vai poder utilizar ele diferente. Então, você tem que ter um mecanismo de governança que consiga conciliar essas duas coisas. Na Ásia, você tem empresas que operam isso, algumas são privadas, outras são listadas na Bolsa, mas o governo tem Golden Share, tem 50%. Então, ele consegue, com isso, estabelecer uma política pública. Então, ele cria uma linha e também põe a universidade, ele facilita isso. Você pode fazer também, mas aí você tem que ter uma governança que arrume isso. Eu acho que se a gente não pegar algumas dessas coisas que a gente falou aqui, a gente vai estar paralisado. As cidades não vão se mexer mais. E talvez elas acabem tendo que tomar essas iniciativas como consequência. Mas talvez a gente precise ter tomadores de decisão, políticos, que enxerguem isso de uma maneira mais efetiva e mais proativa. Você falou em dois segmentos. Eu acho que o tomador de decisão, aqui do Brasil, ele tem uma visão muito imediatista. Ele pensa em 4 anos. E isso é projeto de infraestrutura. São projetos de longo prazo. Não pode ser projeto de governo, tem que ser projeto de Estado, tá certo? E a gente tem trabalhado, por exemplo, junto com o BNDES, para que ele considere alguns projetos que façam sentido tecnicamente, que esse projeto você pode investir, o público ou o privado, que eu financie. Agora, quando você fala da sociedade, aí eu acho mais complicado. Porque, assim, a gente tem uma classe média importante, mas que ela olha muito para o próprio umbigo, então está pensando no seu carro. Talvez o dia que ela pague para usar o carro dela, ela comece a haver alguma relação com isso. E a classe mais pobre, aí infelizmente, é aquela pirâmide de Maslow, né? As pessoas ainda estão muito mais preocupadas com a sobrevivência diária delas do que qualquer outra coisa nesse sentido. Tá certo? E aí a gente teria que ter mais grandeza de quem toma a decisão para poder atender isso de uma maneira mais concreta. Eu acho que a gente tem que tentar influenciar para que esse aprendizado que a gente tem, não só as pessoas, mas as instituições, mesmo as empresas, possa ser aproveitado de uma maneira positiva. Trazer essa experiência histórica do que deu certo no passado e que você pode repetir. Não é camisa de força, é você customizar as coisas boas que fizeram e tentar melhorar elas e fazer de novo, principalmente no segmento em que a gente atua. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.